Marcos capítulo 9, eu quero ler com você a partir do verso de número 33. Eu queria que você preparasse o seu coração, hoje é noite de ceia, para que no findar dessa mensagem possamos ceiar ao Senhor. Marcos capítulo 9, verso 33 diz assim: E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: Quem recebeu uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas aquele que me enviou. Curve a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e também luz para os nossos caminhos. A minha oração é que nesse último culto salte aos nossos olhos o poder e a revelação da tua palavra. Não há ninguém dentro desse auditório ou fora dele que não necessite das escrituras, ela que é inerrante, que é infalível. Fala ao nosso coração, Senhor. Colocamos o nosso coração em Ti, na certeza de que precisamos do Senhor. E desde já devolvemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Eu quero falar com você nessa noite sobre valores inegociáveis. Me permita trazer para você um pouco do contexto que Jesus está vivendo aqui, nessa realidade, nesse contexto, aonde Jesus se encontra na história, para você ver a importância do ensino de Deus nessa noite. Bom, Jesus tinha descido do Monte da Transfiguração. Jesus tinha tido uma experiência sobrenatural, e falamos sobre isso algumas semanas atrás. O texto vai dizer que Jesus agora no vale, ele se depara com uma criança que estava possessa de demônios, o seu pai desesperado, e Jesus então resolve o problema daquela família, e aquela criança é completamente liberta. O texto bíblico vai dizer que após essa realidade, o caminho que eles estavam indo era Cafarnaum. E é exatamente nesse momento que Jesus tinha acabado de falar sobre autossacrifício, é que os discípulos estão discutindo sobre autopromoção. É nesse exato momento que eles estão discutindo sobre quem era o maior. Irmãos, e é exatamente no momento onde o nosso pecado é exposto, que Jesus aproveita desse momento para trazer luz na ética do reino de Deus, nos valores que são inegociáveis, querendo eu e você ou não, querendo nós ou não, Jesus não negocia os seus valores.
eles são absolutos. Jesus, ele não faz negócios. Jesus, ele não é, a gente não consegue dobrar Jesus. A gente não consegue passar Jesus para trás. A gente não consegue de alguma forma dizer: Jesus, será que você pode mudar de ideia? Não. Jesus, ele não muda de ideia. A ambição dos seus discípulos era a projeção do próprio eu e não do outro. E é nesse momento que Jesus, ele rasga o seu coração para ensinar sobre o coração dele. O verso de número 33, Jesus vai dizer assim: e chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho havia discutido sobre quem era o maior. Irmãos, eu tenho aprendido que quanto mais vaidade o nosso coração tem, menos coragem de confissão nós temos. O texto bíblico vai dizer que Jesus, ele faz uma pergunta, e a pergunta que Jesus faz é simples: o que vocês estão discutindo? O texto vai dizer que eles silenciam. Eles tiveram a oportunidade de confessar. Eles tiveram a oportunidade de dizer: Jesus, olha, a gente está todo errado, de fato, a gente estava discutindo sobre as nossas vaidades, e a gente precisa da misericórdia do Senhor. Não, o texto bíblico vai dizer que eles se calam. Quanto mais vaidade no nosso coração, menos coragem de ser quem somos diante de Deus. Quanto mais humildade de coração, mais coragem a gente tem de rasgar o nosso coração diante de Deus e contar para Ele as nossas mazelas e permitir com que Ele nos transforme. Irmãos, não eram ímpios, eram discípulos. Eram pessoas que caminhavam com Jesus, eram pessoas que estavam do lado de Jesus. Jesus não está lidando com a vaidade de quem não o conhecia. Jesus está lidando com vaidade de quem dizia ter uma vida cristã. Silêncio é a resposta que Jesus recebe. Se tem uma coisa que Deus quer nos ensinar nessa noite, é que nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus e contar para eles os nossos pecados que são ocultos. Nós precisamos contar para Jesus aquilo que só o nosso coração sabe. A vaidade, irmãos, é algo de dentro para fora. Você não consegue projetar nem a Deus nem o outro. Você pensa em você, ele está oculto, é interno. E Jesus não ouve o que os discípulos precisavam dizer. Eles se calam. Nós precisamos sair daqui nessa noite com mais coragem diante de Deus, com mais vontade de ser transformado. Irmãos, a gente tem que parar de negociar com o pecado, de administrar pecado. Pecado não se administra, pecado confessa. Pecado, você não brinca com pecado. Pecado só tem uma saída: confissão, arrependimento. Confissão, arrependimento. Não se negocia. Nós precisamos sair daqui nessa noite mais corajosos diante de Deus, irmãos, e querer mais a transformação da parte de Deus. Eu não sei você, mas se eu conheci o Senhor, eu não quero viver um relacionamento com Ele mais ou menos. Eu não quero viver um relacionamento com Ele, um relacionamento cheio de
de reservas, um relacionamento frio, apático, anêmico, não. Nós queremos viver um relacionamento genuíno com o Senhor. Se a gente está na chuva é para molhar, se é para buscar a glória de Deus é para buscar de verdade, se é para viver em santidade é para viver de verdade, se é para tratar o outro bem é para a gente tratar com amor de verdade, se é para a gente viver um evangelho que seja um evangelho genuíno. É isso que Jesus está dizendo, rasgando o coração, irmãos. O verso de número 33 e 34, Jesus, ele traz um ensino para nós. Primeira coisa, no reino de Deus não há espaço para superioridade diante do outro. Se tem uma coisa que é linda no reino de Deus é que todo mundo é igual. Quando você cruzou a porta da igreja, ninguém perguntou qual a sua formação. Eu não sei se você é doutor, se você é PhD, você não sabe a minha formação, mas aqui é todo mundo igual. Nós carecemos da misericórdia de Deus, nós estamos aqui para buscar o senhorio de Deus. Ninguém aqui é para ser exaltado senão o nome de Jesus. Nós não idolatramos homens, nós não colocamos homens no trono, não, só Deus está no trono. Nós estamos aqui para exaltar o nome de Jesus. É Jesus o centro dessa igreja, é Jesus o centro do nosso coração. Nós somos todos iguais. Irmãos, o pior é que o pensamento dos discípulos permeava em uma compreensão do reino terreno. É na terra que a gente trabalha com hierarquia, é na terra que de fato alguns precisam se submeter a outros. Participei do culto aqui de manhã, e eu saí daqui, tinha um almoço na casa da minha mãe, e eu cheguei já na casa dela, já era mais de 1h, e quando foi umas 2:50, eu saí, deixei a Isa com os meninos e fui fazer compra. Lá em casa, geladeira só tinha água gelada. Eu falei, misericórdia, tem que começar a semana comprando o Danoninho dos meninos. E eu fui para o supermercado. Fiz a compra, estava mais vazio, e fiz a compra, saí com o carrinho, e quando eu estava procurando um caixa, todos aqueles estavam com pessoas com compras grandes passando. Eu falei, meu Deus, eu tenho que pregar ainda em 2 cultos hoje, deixa eu ver. E na hora que eu olhei para ver se tinha um caixa, veio uma mulher falando assim, senhor, eu posso te atender, vai lá no caixa 1. Ela abriu um caixa para me atender. Não é esse o milagre não, irmão, aleluia, mas é milagre, amém. E eu fui no caixa 1, cheguei com a compra, eu falei, eu quero te agradecer, né, prestativa, educada, viu a minha necessidade, abriu o caixa, e eu fui lá. E quando eu cheguei no caixa, eu comecei a esvaziar o carrinho, eu perguntei o nome dela, eu tinha agradecido e de alguma forma comecei a expressar a bondade, falar de Jesus. E ela começou a abrir o coração, que aquele dia era um dia que ela estava triste. E eu perguntei por que, ela falou assim, porque algumas horas atrás aqui, alguns clientes atrás de você, passando a compra aqui, uma cliente tentou me agredir. Eu falei, como assim? Ela falou assim, olha, eu estava passando a compra, eu percebi uma mulher totalmente arrogante, e toda hora ela estava me destratando, e de alguma forma ela colocando a culpa em mim, e por fim ela foi fazer o pagamento, ela me entregou um dinheiro, e eu voltei o troco, e dentro do troco que eu voltei, uma das notas era uma nota que estava velha, e ela então começou a me xingar porque eu dei uma nota velha para ela. E quando ela começou a me xingar, ela já ia me agredir. Se o marido dela não segura ela ia me agredir. E ela estava triste.
E eu comecei a falar, olha, mas não fica assim. Você está num domingo, 4 horas da tarde, trabalhando. Deus sabe do seu coração. E eu falei com ela, tem uma frase que eu não concordo 100% com ela, que é a frase dizendo que cliente sempre está certo. Não, não está certo. Porque existe uma linha, irmãos, quando entra na linha da arrogância, quando entra na linha do que Jesus está rejeitando, não tem razão. Não é porque é cliente sempre está certo. Eu também não estou dizendo que você não deva tratar o cliente com honra, afinal ele está ali no seu estabelecimento. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, irmãos, que nós precisamos aprender a olhar nos olhos das pessoas, a tratar as pessoas bem. Nós precisamos ter empatia na realidade do outro. Nós precisamos entender que superior é apenas o Senhor. Ninguém é melhor do que ninguém. Aquela cliente não é melhor do que aquela caixa. Ela estava trabalhando. Se ela tivesse maltratado a cliente, ela estava errada. Como a cliente agrediu ela verbalmente e quase fisicamente, ela também estava errada. Mas essa é a raiz de nos colocarmos numa posição superior ao outro. Pastor Márcio nos ensina, e é um fato, a nossa briga enquanto cristão deve ser quem vai lavar o pé do outro primeiro. Nós não vamos brigar para saber quem é o maior, quem que vai pregar, quem que vai fazer, quem que tem o título tal, não. A nossa briga é quem vai lavar o pé do outro primeiro. Irmãos, e essa concepção, ela não é apenas eclesiástica. Porque Jesus no verso 35 ele vai dizer: assentando-se Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Irmãos, Jesus, quando a gente pensa que ele já nos surpreendeu, na sua totalidade ele nos surpreende mais. O texto vai dizer que mesmo Jesus sendo soberano, sondando o coração dos discípulos na discussão do caminho, mesmo a briga deles sendo quem seria o maior, o texto bíblico vai dizer que Jesus chama e se assenta. Esse se assentar de Jesus é: eu não vou usar da minha autoridade para com vocês, eu vou olhar nos olhos. Jesus poderia ficar em pé, repreender os discípulos, usar da sua autoridade, afinal ele pode, ele é Senhor, ele é Deus. O texto vai dizer que ele se assenta, ele olha nos olhos dos discípulos de igual para igual e ensina. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último. Segunda aplicação: no reino de Deus, ser grande é ser servo. Mas a nossa visão a respeito disso não pode ser limitada apenas ao prédio da igreja. Ainda que seja importante, ainda que você está sentado num lugar confortável, ainda que você chegou, estava tudo pronto, ainda que você vai ao banheiro e ele está limpo, ainda que você está aqui, tem pessoas intercedendo, ainda que você está aqui, tem pessoas lá naquela ilha trabalhando para a transmissão do culto, ainda que você está aqui, o segurança está olhando o seu carro lá, ainda que você está aqui, os diáconos estão aqui servindo você, e daqui a pouco vão distribuir os cálices da ceia para mim e para você. Ainda que o Senhor nos chama a ser servo dentro da estrutura eclesiástica, o conceito de Jesus é servir além da estrutura eclesiástica. A minha pergunta é: se você está servindo a sua família, se você está servindo os seus amigos,
com essa desculpa de que o meu irmão não está fazendo, tem muito filho não honrando o pai. Não é porque o seu irmão não liga para os seus pais durante a semana e expressa amor e carinho, não quer dizer que você também não deva fazer. Não é porque o seu irmão almoça na casa dos seus pais e sai e deixa tudo sujo, não quer dizer que você não possa lavar as vasilhas para os seus pais. Não quer dizer que você trabalha e recebe um salário, que você não possa servir o seu patrão e as pessoas que trabalham com você. Não quer dizer que você não possa servir o seu vizinho, a sociedade, as pessoas que cruzam o seu caminho, as pessoas que Deus permite você conviver. Esse conceito de servir que Jesus está trazendo, irmãos, não é algo estético, não é sobre um lugar, é sobre o coração. Jesus está falando sobre um coração de servo. Esses discípulos, esses mesmos, estavam na porta da casa da sogra de Pedro servindo a multidão. Mas eles serviram em um momento. O que Jesus está ensinando é um serviço para a vida. Sabe aquele negócio que não precisa pedir? Sabe aquele negócio que não tem preguiça, que você arregaça a manga e serve? Sabe aquele filho dedicado? Sabe aquele funcionário excelente? Sabe aquele cristão que honra a sua igreja local? Sabe aquela pessoa que honra os seus irmãos? Sabe aquela pessoa que honra a necessidade do outro na rua? Sabe? É essa pessoa que Jesus está nos ensinando. Que eu e você precisamos entender é que os valores de Deus se opõem aos valores do mundo. O que importa não é ser aplaudido pelo mundo, mas é ser aprovado por Deus. Nós precisamos entender o que Jesus está fazendo. E tomando uma criança, colocou no meio deles, pegando nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Jesus está dizendo que no reino de Deus, os menores também são importantes. Sabe quem eram as crianças nessa época? Elas não eram percebidas, elas eram desapercebida, sabe? Está aqui, mas eu não, tanto fez, tanto faz. O que Jesus está dizendo é que não adianta eu e você servir só o nosso clã. O que Jesus está dizendo é que não adianta eu e você servir só aqueles que pensam igual a gente. Que não adianta você servir só aquele que tem uma visão política, uma visão de mundo, uma visão de sociedade como você. Jesus está dizendo, todos, até mesmo os que estão à margem. Aqueles que você não percebe. Sabe aquela faxineira que você não percebe? Sabe aquela pessoa do seu trabalho que você acha que o seu cargo é um pouquinho melhor e você acha que ela deve fazer tudo que você manda? Sabe aquela pessoa que você passa na rua e não percebe porque o carro dela não é tão bonito como o seu? Sabe aquela pessoa que você passa e para você é só mais um que está à margem? Sabe aquela pessoa que bate no seu vidro do carro e pede ajuda? E eu não estou dizendo que você deve dar, porque a maioria das vezes, ou algumas vezes, é para comprar droga. Mas você pode dizer, eu não dou dinheiro, mas eu tenho uma palavra que salva. Você sabia que Jesus pode salvar através de um simples Jesus te ama? É esses que Jesus está dizendo, serve. Os menores, os desapercebidos também são importantes. Jesus pega no colo e diz: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Ser grande no reino de Deus
é cuidar daqueles que são menos valorizados. Isso é um fato, irmãos. É um fato. Vamos na prática. É mais fácil você agradecer a mim quando descer desse púlpito pela palavra, do que agradecer a faxineira porque lavou o banheiro. É muito mais fácil você dizer ou me dar um presente do que dar aquele que nunca fez nada por você. Isso é um fato. Agora vamos trazer isso para a vida, irmãos. Ou a gente tem o coração de Jesus, ou talvez a gente não é cristão. Prazer, Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho. É servir, é os paradoxos de Deus. O último é o primeiro, o maior é o que serve. A gente não entende, os valores de Deus, eles são diferentes. É por causa do nosso apego à terra, às coisas materiais. A gente quer pisar na garganta do outro. A gente quer pisar, a gente não quer trabalhar a honra, o serviço. A gente quer tudo em troca. O que eu vou ganhar? E nos faz mais apegados ao dinheiro. E a gente vai trocando Deus Altíssimo por outros deuses da nossa vida. Cuidado, para você ter todos, menos Deus, no trono do seu coração. E volto a dizer, essa chamada de Jesus não é para ímpio, é para discípulos. Talvez aqui nessa noite a gente vai precisar tirar alguns deuses de lado e voltar a colocar Jesus. A gente vai precisar tirar o cisco do nosso olho, para a gente dar atenção para aqueles que nos enxergam, mas a gente não enxerga eles. Para aqueles que a gente está sempre pronto a receber deles, mas a gente nunca está pronto a dar para eles. Aquela mulher do caixa, eu virei para ela enquanto eu estava falando de Jesus. Jesus falou assim: você vai honrar a vida dessa mulher. Eu passei a compra, pus na caixa, fui no carro, falei: Jesus, mas como é que eu vou fazer isso? E Jesus me falou para me dar uma oferta para ela. Eu virei e falei assim: eu preciso te dar uma oferta. Não sei nem se você sabe o que é isso. Para você entender, eu quero te dar uma gorjeta. Ele falou: não posso receber. Se o fiscal de caixa vê, eu sou demitida. Eu falei: mas eu preciso arrumar um jeito, o que eu faço? Ela falou: conversa com o gerente. Fui lá no gerente. Cheguei para a mulher: você que é o gerente? Ela: não, eu sou a fiscal de caixa. Eu falei: não quero falar com você não, cadê seu gerente? Colocou no alto-falante do supermercado: gerente, favor comparecer. O gerente veio. Eu falei: eu quero honrar aquela mulher lá, ó, aquela primeira do caixa 1. E não é porque eu fiz, irmãos, porque essa glória não é minha. Isso precisa ser acompanhado a quem se diz cristão. Seja no abraço, seja na palavra, seja na necessidade. Nós fomos chamados a honrar a Deus servindo pessoas. Olha mais para os seus pais. Nunca é demais o seu amor e carinho por eles. Olhe mais para as pessoas desapercebidas do seu trabalho. Sirva mais a sua igreja local. Honre aqueles que estão do seu lado. E nunca se ache superior a ninguém. E que assim seja. Quantos entendem essa palavra?